Que bom voltar, irmãos, amém? Uma alegria poder estar aqui novamente com os irmãos. Durante o período de férias, eu estive participando de 6 cultos em 6 igrejas diferentes. Eu sempre peço a vocês que guardem uma palavra do culto, uma verdade, um princípio, um valor. Peço para vocês publicarem, peço para vocês anotarem, para vocês guardarem num pedaço de papel, guardarem no coração, porque nós, ao ouvirmos a palavra de Deus, nós precisamos pelo menos uma coisa a gente guardar e aprender. Amém? Vocês estão aí? O primeiro culto que eu fui com a Andressa e o Alan e com o Miguel. E lá nós aprendemos uma verdade, que todo sucesso em qualquer área da vida requer renúncia. Se você quer ser vitorioso profissionalmente, vai ter que ter renúncia. Se é nos estudos, vai ter que renunciar. Se é para ter uma vida financeira equilibrada, vai ter que renunciar a algumas coisas. E na vida cristã não é diferente. Para ter sucesso na vida cristã, a gente precisa renunciar muitas coisas. O segundo culto que eu fui com a Thelma e o Rafa, o nosso filho. E aprendemos lá que o propósito é maior que a necessidade. Sempre o propósito é maior que a necessidade. Joquebede tinha uma necessidade, salvar o seu filho Moisés de não ser morto, mas Deus tinha um propósito, salvar Moisés para libertar o seu povo. Ana tinha uma necessidade de ter um filho, mas Deus tinha um propósito, que era fazer daquele menino um profeta de Israel. Sempre coloque suas necessidades, para que sejam propósitos nas mãos de Deus. O terceiro culto, fim com a Thelma, e o pregador falou sobre oração. E a oração, mais do que pedidos, é para que possamos ter intimidade com Deus. A oração é a alegria de estar na presença de Deus. Às vezes nós já vamos na oração com uma lista de pedidos, não é? Como a gente vai no supermercado. Mas mais que isso, ainda que Deus queira ouvir as nossas necessidades, nós temos alegria em estar com Deus. No quarto culto, eu fui com a Thelma, meu cunhado e meu sobrinho. E nós ouvimos uma linda pregação sobre encoraje mais, critique menos. Encoraje mais a igreja, encoraje mais o seu pastor, encoraje mais os irmãos. Critique menos a igreja, critique menos o seu pastor, critique menos seus irmãos, as pessoas. E ele usou a expressão que a balança do encorajamento seja mais pesada que a balança da crítica. O quinto culto, eu fui com a Thelma e um sobrinho nosso, e ouvimos uma pregação sobre Moisés, onde aprendemos que Deus fala conosco no cotidiano. Você crê nisso? Deus fala conosco no cotidiano. Às vezes achamos que Deus só fala conosco na igreja, Deus só fala conosco num grande evento, numa grande montanha. Deus fala conosco no dia a dia. Deus falou com Moisés no dia que ele estava cuidando das ovelhas, que nem eram dele, era do sogro. E lá Deus falou com Moisés. Deus escolheu Davi quando ele cuidava das ovelhas do pai. Talvez, minha irmã, você não saiba o valor que tem a oração que você faz enquanto lava a louça. Talvez, meu irmão, você não saiba o valor que tem a sua oração enquanto você dirige seu carro, de olhos abertos, é claro. Deus fala com a gente no nosso dia a dia, nas pequenas coisas. No sexto culto, domingo passado, eu fui com a Thelma, e de tudo que eu ouvi do pregador, uma coisa mexeu comigo. Foi quando ele contou a história que seu pai e sua mãe, já idosos, mas ainda andam de bicicleta, saíram para andar de bicicleta uma tarde. Quando passaram em frente de uma casa, ela sentiu o desejo no coração, dizendo: Deus está mandando a gente entrar nessa casa. E o marido parou ali, as bicicletas, e eles bateram na porta, e encontraram uma simples mulher, com seu marido numa cadeira de rodas, paraplégico. E ela disse: está vendo aquela fresta lá onde está entrando a luz do sol? Eu acabei de olhar para ela e dizer: Deus manda alguém aqui em casa nos ajudar. Aleluia. E eles ajudaram aquela família. Guarde uma coisa hoje à noite. Vocês estão aí? Uma coisa.
uma verdade, uma palavra, que Deus tocou o seu coração, que você anotou no cantinho da Bíblia, publicou, Deus falou com você. Eu não sei se você lembra o que foi pregado domingo passado aqui. Eu ouvi todas as mensagens pregadas aqui, todas as mensagens, através do nosso canal no YouTube. E louvado seja Deus por todos aqueles que pregaram nesse púlpito. Hoje eu quero falar sobre a parábola do semeador. A parábola do semeador. Esse ano nossa igreja adotou o tema Enraizados. Firmar nossas raízes, aprofundar nossas raízes. Em quem? Como diz Paulo em Colossenses 2,7, enraizados e edificados nele, em Jesus. O que somos é por causa de Jesus, amém? O que queremos ser é por causa de Jesus, o culto é para adorar a Jesus, tudo é sobre Jesus, e nós queremos ser enraizados nele. Com tantas mensagens, tantas pregações, tantos falsos cristos, o convite a nós aqui da IBB é que aprofundemos nossas raízes em Jesus. Vamos ler Mateus capítulo 13, duas porções. Mateus 13, de 1 a 9, Jesus conta a parábola do semeador. E depois, do verso 18 ao verso 23, ele dá a explicação. Alguém da logística aí traz o meu óculos, deve estar aí no banco. Você achou, irmão? Acessou o celular? Compartilha com quem está próximo de você. Não tem ninguém ali, eu vou buscar. Você não ouviu? Eu pedi o óculos. Achei, irmãos. Já vou fazer 64 esse ano, irmãos. 13. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, verso 1, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 18. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. E sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, e este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Amém? Que Deus aplique essa palavra, meus irmãos, aos nossos corações. Pode mudar aí. Jesus contava parábolas. As parábolas eram pequenas narrativas, pequenas histórias, normalmente baseadas no cotidiano do povo, como a parábola da ovelha perdida, algo muito comum, não é? A parábola do bom pastor, a parábola do semeador também era uma expressão que o povo entenderia facilmente. Era comum ver essa figura de alguém plantando a semente naqueles dias na vida de Jesus e daquele povo, ok? Um dia eu estava numa livraria evangélica escolhendo lá um material para a nossa igreja, e alguém chegou perto de mim e disse assim: Pastor Jonas. Eu falei: sou eu. Ele disse: eu conheço a sua voz.
E eu disse, por quê? Ela falou, porque eu tenho vários CDs seus de mensagens. Naquela época a gente gravava CDs de mensagens. E ela nunca tinha vindo aqui, mas ela ganhou alguns CDs de mensagens. E ela me reconheceu pela voz. E ela disse assim, pastor, eu gosto muito daquela sua mensagem da vaca atolada. Porque uma vez na metade do sermão eu contei que alguém me convidou para comer a tal da vaca atolada. Que é empim, o quê? Empim com o quê? Empim com costela. E aí eu falei que você precisa conhecer e provar para você saber o que é. Assim é também o Evangelho de Jesus, não é? Você não pode falar de uma coisa que você nunca provou, nunca experimentou na sua vida. Às vezes a gente guarda as histórias da mensagem, não é? As ilustrações que contamos, guarda. E Jesus, em tudo que falava, uma verdade, ele ilustrava com uma parábola. E ele conta então aqui a parábola do semeador. E ele vai dizer assim, pode mudar. A semente, o que é a semente? É a palavra de Deus, Jesus mesmo disse. O semeador saiu a semear e quando ele vai explicar para os discípulos, ele diz, a semente é a palavra de Deus. A semente é tudo aquilo que você ouve na pregação do Evangelho, o anúncio de um missionário, o anúncio de um pastor, um anúncio de uma mensagem na TV, no YouTube, no rádio. Você está escutando uma semente, e essa semente é os princípios e valores da palavra de Deus. Agora uma coisa importante, a palavra é sempre a mesma, a palavra é uma só, o que muda são os solos. O que é o solo? Muda aí para mim. Os solos são os corações de vocês, o meu coração. A semente a ser pregada é a palavra. Então, o pregador está pregando a palavra. Nesse momento, o pastor Jonas está pregando a palavra. Uma parábola de Jesus. Princípios valorosos tem nessa palavra de Jesus. Vocês são os solos, os corações. Cada solo é diferente do outro, mas a palavra é. Agora anote aí. A mesma semente, em solos diferentes, produzem resultados diferentes. Ok? A mesma semente, em solos diferentes, produzem resultados diferentes. Não sei se você já ouviu o pastor Jeremias Pereira contar que ele foi num culto para conhecer a igreja, uma grande igreja, muito diferente da dele, mas ele falou, vamos lá conhecer, e convidou 3 líderes da igreja para ir junto com ele. Você viu, Max? E ele diz assim, chegamos lá, nós 4, e a igreja já estava lotada, não deu para sentar todo mundo junto. Aí eu sentei aqui, o irmão sentou ali, o outro sentou lá, e o outro sentou lá. E aí o culto começou. E muita música, e sempre o cara que estava ministrando a música dizia assim, fala para o seu irmão que ele é lindo. Fala para a mulher que está do seu lado aí, essa irmã, que ela é linda. Aí cantava mais uma música e dizia, fala para o seu irmão que ele é lindo. E ele dizia, eu tenho horror a isso. Quando me pede para mim falar na igreja para alguém que eu nem conheço, nem sei quem é, para dizer alguma coisa, para falar alguma coisa. E ele disse que a pessoa que estava do lado dele olhou para ele e falou, o senhor é lindo. E ele falou, passava mais um pouquinho e dizia, fala para quem está do seu lado, você é lindo. Aí chegou então o momento da oferta. E aí o pastor que foi pedir oferta disse assim, não roube de Deus. Ele falou, eu não estou roubando. Quem não entrega a sua oferta, rouba do Senhor. Ele falou, eu ia dar uma oferta, já não vou dar mais. Não é? Já não vou dar mais. Aí foi pior ainda, porque aquele homem que estava lá ministrando a oferta disse assim, eu estou sentindo que Deus está mandando você dar tudo que você está aí no bolso. E ele falou, agora mesmo que eu não vou dar? Onde é que já se viu? Pedir tudo que tem no bolso? Isso não é coisa que se deve pedir na igreja? E o pregador falou, dê tudo que você tem no bolso. Ele falou, não dou. E aí não deu a oferta. Aí veio a pregação. O pastor começou a pregar e falou assim, irmãos, Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Os irmãos entenderam? Viram isso? O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Irmãos, isso aqui é muito profundo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Irmãos, olha isso. O Senhor é o teu pastor
você sabe se ele é teu pastor, nada vai te faltar. E ele pensando comigo, essa mensagem não vai nem para frente nem para trás. É só isso que o pregador sabe falar. E o cara ficou lá meia hora falando, o Senhor é meu pastor, não, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí o culto terminou, ele disse que ele estava com raiva de ter ido, não devia ter ido. Chegou na porta da igreja, encontrou os outros 3 e falou para eles assim: que culto, hein? Aí o primeiro já falou: que culto, pastor Jeremias, que culto maravilhoso. Eu cheguei tão para baixo, eu cheguei tão assim deprimido, quando aquela irmã olhou para mim e falou: você é lindo. Eu ouvi a voz de Jesus falando para mim que eu era lindo, que eu tinha importância. Que culto maravilhoso. Obrigado, pastor, porque o Senhor me trouxe aqui nesse culto hoje. Aí o segundo falou: pastor, Deus me achou, pastor, Deus me achou nessa igreja, que já faz uns 6 meses que eu não dou nenhuma oferta na igreja. Deus me achou, pastor. Quando aquele homem falou que Deus, quando a gente não entrega o dízimo, a gente é ladrão de Deus, eu sabia que era comigo, pastor, era comigo que Deus estava falando. E quando ele falou: dê tudo que está no seu bolso, eu peguei tudo e dei, pastor. Eu nunca tive uma experiência dessa, eu estou tão realizado de ter entregado tudo para Deus. Aí o outro falou assim: pastor, que mensagem abençoada. Pastor, o Senhor é o nosso pastor, Deus é o nosso pastor. Olha, pastor, eu entendi isso hoje. Eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus e nada vai me faltar. Que mensagem maravilhosa. Aí o pastor Jeremias, e daí eu chorei, porque a graça de Deus derramou aqui, derramou ali, derramou lá, e não derramou sobre mim. O poder de Deus se manifestou aqui, se manifestou ali, se manifestou lá, e não se manifestou sobre mim. A mesma semente, os solos diferentes. Toda vez que você vai no culto, diga: Deus, fala comigo hoje. Me acha hoje. Me acha, Senhor, hoje. Ministra o meu coração. Tem uma palavra para mim. A mesma semente, em corações diferentes, produzem resultados diferentes. Vocês estão aí? Pode mudar para mim. No mês de janeiro foram pregadas aqui algumas mensagens que mostram as nossas raízes. O Mamozinho fez essa ilustração para nos ajudar. Primeiro domingo, pregamos aqui sobre a importância da igreja, a comunhão com os irmãos. Jesus virá para buscar a igreja, não vem para buscar você sozinho. Agora, convertidos em Jesus Cristo, nós somos a igreja de Jesus. Jesus diz para você: entra no teu quarto, fecha a porta e ora assim. Presta atenção, entra no teu quarto, fecha a porta e ora assim. Só você e Deus, trancado no quarto. Pai nosso. Vocês entendem isso? Você sozinho com Deus no seu quarto, você ora assim: Pai nosso. Porque agora não tem mais só eu, agora eu e os meus irmãos. Pai nosso, o pão nosso, perdoa as nossas ofensas. Irmãos, essa é a família de Deus, a igreja de Jesus Cristo. Você foi inserido na igreja. Segundo domingo, a igreja tem uma missão. Qual é a missão? Anunciar o evangelho, pregar o evangelho, falar de Jesus, mostrar que Ele é o Salvador do mundo. Essa é a nossa missão, e aqueles que forem sendo salvos serão discipulados para se tornarem mais parecidos com Jesus. Não temos outra missão, só temos essa. Jesus nos deu essa missão de anunciar o evangelho aqui e em todo lugar do mundo. Terceiro domingo de janeiro, o poder de Deus para fazer o trabalho de Deus se faz através da oração. Oração, irmãos, é necessário para a nossa vida cristã, para o nosso crescimento, para a nossa intimidade com Deus. Nós suplicamos, nós adoramos, nós intercedemos em favor dos outros. Quarto domingo, Caleb pregou sobre o serviço, sobre ser um obreiro aprovado. Nós não estamos no cinema, nós não estamos no circo, nós estamos na igreja de Jesus, e a igreja de Jesus implanta o reino de Deus nessa terra. Nós temos uma obra a fazer. E quando você pensa numa obra, o que é que você pensa? Quando eu penso numa obra, eu penso num edifício, com carpinteiros e pedreiros e pintores e engenheiros e eletricistas e gente peão trabalhando. É a igreja, cada um no seu dom, cada um na sua função, cada um fazendo o que é necessário. Pede para mim para fazer essa arte aí, para você ver o que sai. Eu pedi para o mozinho, saiu isso aí, aleluia.
é a nossa obra. Domingo passado o pastor Giovanni pregou sobre a palavra de Deus, que é viva e eficaz, mais penetrante que uma faca de 2 gumes. Irmãos, tem segredo nisso aí? Se você é crente desde criança, você já ouviu isso aí domingo após domingo. Que a vida cristã se faz com oração, leitura bíblica, servir a Deus na igreja. Tem alguma coisa de estranha nisso? Não tem, irmãos. É simples. Agora só funciona se praticar. Tem que encontrar um bom solo no seu coração para praticar as verdades da palavra de Deus. Uma vez eu conheci um grande pregador, ele deu uma palestra sobre o Apocalipse, eu fiquei encantado com ele, sobre a autoridade dele, a maneira como ele falou do Apocalipse. Eu falei, eu quero que você venha pregar na nossa igreja. E ele veio aqui, e eu falei, me diz o tema da mensagem, que eu quero mandar fazer uma arte. E ele disse, fala que eu vou pregar sobre as características da igreja para o século 21. Eu falei, irmãos, o pastor vai vir aqui, ele é autoridade no assunto, vai falar das características da igreja para o século 21. E eu estava pensando uma coisa mirabolante, espetacular. E ele chegou aqui e pregou as características da igreja para o século 21. É a fé, a esperança e o amor. Eu fiquei tão decepcionado, irmãos. Eu fiquei tão decepcionado, um homem daquele, doutor em teologia. Mas, irmãos, as características da igreja na época de Jesus eram a fé, a esperança e o amor. E no século 22, e no 23 e no 25, ainda serão a fé, a esperança e o amor. Paulo diz, agora permaneçam a fé, a esperança e o amor. Não é isso, pastor Sebastião? É isso. São simples. O evangelho é simples. Pratique. Pratique a palavra. Leia a palavra. Se eu perguntar agora para você, me fala aí, meu irmão, agora um versículo que Deus tocou no seu coração, você sabe de cor. Não precisa levantar a mão. Você sabe? E você vai ficar assim, aham. Você sabe? Um versículo, palavra de Deus na sua vida. O semeador saiu a semear. A semente era o quê? Vamos lá, irmãos, a semente é o quê? Palavra de Deus. E o solo? Os nossos corações, o meu e o seu. Jesus está dizendo que você tem responsabilidade com aquilo que você ouve. Jesus está dizendo que você tem responsabilidade com as coisas que você escuta da palavra de Deus. Porque no coração do irmão germina, no seu não germina. Do fulano germina, no seu não germina. É a mesma palavra, a mesma semente. O semeador saiu a semear. Pode mudar aí para mim. A primeira caiu aonde? À beira do caminho. A beira do caminho é o lugar onde as pessoas passam. E onde as pessoas passam e pisam o pé todo dia, passa gente para lá, passa gente para cá, o chão fica duro. O chão fica duro. Joga a semente ali, a semente caiu na beira do caminho, a semente não consegue nascer, ela não penetra na terra, ela não cria raiz. Está à beira do caminho. Não está no caminho, está à beira do caminho. Quanta gente está à beira do caminho? Coração duro, insensível, ouve a palavra, vem na igreja, escuta no rádio, mas o coração não quebranta, ele não se rende, ele não acolhe a palavra, o coração é endurecido. E quando o coração é endurecido, o que Jesus diz? Que logo vem as aves do céu e comem a semente. E Jesus vai dizer quem é a ave do céu? É o diabo. Ele vai dizer, a aves do céu é o maligno, seus demônios, seus espíritos malignos roubam a semente do seu coração. Roubam a semente do seu coração. Você sai ali, porta para fora, e você não lembra nem do que o pastor falou, porque o diabo já veio e já retirou do seu coração. Não permanece, não fica, não se aprofunda. Mas Jesus disse, em uma outra parte da semente, pode mudar, caiu aonde? Num solo rochoso, muito comum lá em Israel. A terra em cima das pedras, o solo é raso, a semente cai ali porque a quintura da pedra, ela até nasce, ela até brota, mas ela fica com as raízes por cima da pedra, ela não se aprofunda, ela não cresce, ela não finca raízes. E a palavra de Deus diz que
essa é de pouca duração. Não é isso que Jesus falou? Essa é de pouca, permanece por pouco? Eu diria que essa é a representação daquelas pessoas que elas são empolgadas com a palavra. Já viu gente assim? Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, pastor, aleluia. Ah, pastor, agora sim, agora eu aceitei Jesus. Agora eu vou me batizar. Oh, aleluia. Agora. Fogo de palha, empolgação, não floresce, não permanece. Quantas pessoas que passam pela nossa igreja, não é verdade? Até se batizam. Não, pastor, agora encontrei a verdade, pastor, agora eu quero me batizar, pastor. Entreguei a vida para Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Não é assim? Já viu gente assim? Solo rochoso, nasceu, mas não tem raiz. Olha o que o texto diz. Não tem raiz, Jesus falou. Não vinga. Alegria passageira, temporária. Não é? Irmãos, não sejamos assim. Tenhamos uma fé firme, enraizada em Cristo. Fala para Deus, eu não quero ser alguém empolgado com o Evangelho. Deus faz eu gerar raiz na minha vida. Toca o meu coração para que eu possa me aprofundar em Ti, em nome de Jesus. Não quero ser assim. Não quero ser assim. O semeador continuou semeando. E agora as sementes caíram onde? No meio dos espinhos. Ela até nasceu, até brotou. Mas vem os espinhos e os espinhos a sufocam. E Jesus vai dizer que os espinhos são as coisas do mundo. Ele veio para a igreja, aceitou Jesus, até se batizou, frequentou um tempo, mas ele nunca largou o mundo, nem os prazeres do mundo, nem os desejos do mundo, nem a fascinação pelas riquezas. Sufocam a sua vida espiritual. Ele nunca colocou de verdade os dois pés dentro da igreja. Nunca se quebrantou e chorou na presença de Deus, se arrependendo dos seus pecados, entregando a sua vida a Cristo. Ele nunca falou o Salmo 18, o Senhor é a minha salvação, é o meu escudo, é a minha rocha, é a minha fortaleza. Tem sempre um fascínio, um interesse pelas coisas do mundo. Vai ser sufocado pela palavra de Deus. A palavra de Deus vai ser sufocada. Mas por último, Jesus vai dizer que uma parte da semente caiu aonde? Em boa terra. Em boa terra. Sabe o que é uma boa terra? Você é do sítio? Uma boa terra é uma terra arada, uma terra preparada, uma terra que está pronta para receber a palavra. Uma boa terra é aquela que finca as raízes, que cresce, que dá fruto, fica vistoso. É aquele que ora como Abacuque, ainda que não haja fruto na vide, ainda que a oliveira minta, ainda que os campos não produzam, ainda que as minhas ovelhas sejam arrebatadas, ainda que não haja gado no curral, todavia eu me alegrarei no Senhor, porque o Senhor é a minha fortaleza. Ele me faz os meus pés como da corça e me faz andar em lugares altos. É alguém que está firmado em Jesus, está estribado em Cristo. Ele não vacila, ele não titubeia. Ele é de Jesus. Amém, irmão? Vocês estão aí? O desejo do nosso coração hoje à noite, irmãos, é que tenhamos mais solos férteis, receptivos. Venha para a igreja com o solo arado, preparado. Venha para a igreja dizendo: Deus hoje fala ao meu coração. Venha para o culto, para uma reunião, para um estudo e diga: Deus, eu quero aprender uma verdade da tua palavra hoje à noite. Senão o diabo rouba de você, arranca de você.
Esse é o papel dele. Ele é sujo, mentiroso, enganador, mas há verdade em Cristo Jesus. E Jesus pode fazer infinitamente mais do que nós cantamos aqui hoje na sua vida. Meu irmão, minha irmã, amigo visitante, o solo endurecido acaba hoje. Acaba hoje. Receba Jesus. Se renda, chore na sua presença, ame a sua palavra, gaste um tempo com Deus, sirva ao Senhor em alguma área da sua vida, porque a semente é a mesma para todos. A responsabilidade é sua, de responder a palavra de Deus. Vocês estão aí? Amém, irmãos? Fala, pastor, eu quero ter um solo fértil, para que a palavra de Deus produza na minha vida. Pode botar o último slide. Irmão, se nós queremos ter uma vida enraizada, nós precisamos aprofundar nossas raízes. Nós precisamos aprofundar as nossas raízes em Cristo Jesus, nosso Senhor. Senão o diabo vai roubar. Vai ser uma alegria passageira. Os espinhos do mundo vão sufocar você. Mas quando você está em Cristo, não arrebata não. Não arrebata não. Não sufoca não. Porque a prioridade da minha vida é Jesus Cristo, Senhor e Salvador da minha vida. Não é verdade? Vamos ficar de pé, meus irmãos. Que hoje à noite haja solo fértil no seu coração, para que a semente pregada por Jesus germine no seu coração. Vamos cantar.